Bom, vamos trazer ele agora, Fábio Farias, especialista em análise macro, chegando aqui na nossa programação para trazer a visão dele também sobre estes assuntos do dia. Fábio aqui com a gente, ele, Alexandre Cabral, tá aqui também junto, tava no celular, né, Fábio? Mas tudo bem. Olha, primeiro você e ele, depois eu entrava. Estamos em sintonia, hein, Fábio? Porque eu chutei aqui, porque eu li aqui, por isso que eu fiquei quieto. Bom dia, Paula. Bom dia, Cabral. Bom dia, Débora. Bom dia a todo mundo. Como vocês estão hoje? Tudo bem. Você viu, Cabral, parecia aqueles alunos de escola, né? A professora chama, faz a chamada, aí ele olha assim, assustado e já se defende, né? Na defensiva aqui. Fábio, olha, hoje ele falar. vai ter moral. Hoje ele vai ter moral, Paula, porque assim, eu vou ser obrigado hoje a elogiar com todos os elogios possíveis a postura da Lagarde. A mulher fez o que tinha que ser feito e tem que ser Doa assim. quem doer. E eu achei, doa quem doer, eu achei sensacional. Ela manteve a postura, ela manteve o que o Banco Central é obrigado a fazer. Prezar pela estabilidade de preço e pela uma economia saudável. Então, assim, olha, a gente que brinca muito com ela, você pode ver que ela não está nem tão corada, porque agora ela começou a trabalhar de verdade. A Saint-Tropez ficou para o verão. A mulher, a senhora Lagarde, hoje está de parabéns pela postura dela. E eu espero que o seu Jerome Powell esteja assistindo isso e seja correto também na terça-feira e continue fazendo o que ele precisa fazer. E ele, inclusive, prometeu no Congresso que ia continuar fazendo, que é combater a inflação, que essa, sim, é o maior câncer que um país pode ter, é uma inflação enraizada, uma inflação alta. Inflação alta é um câncer. Quebrar banco mata, é tiro na testa. Puf! Cabral, aí eu vou discordar de você por dois motivos. Primeiro, para mim ficou claro, e ontem eu conversei com alguns amigos de Nova York durante o dia, que trabalham em mesas de mercado de balcão, e eles me explicaram, porque eu também fiquei extremamente frustrado com a decisão do Fed de socorrer banco de oba-oba, porque banco não quebra se é bem gerenciado. E os 3 bancos que quebraram, coincidentemente, eram bancos de oba-oba lacrador que fomentavam o mercado cripto e de tech oba-oba. Então, assim, desculpa, é falta de gerenciamento. Mas esses meus amigos que eu conversei ontem, que eram pessoas que eu trabalhei na época que eu trabalhava em Nova York, em mesa de swap, mesa de balcão, eles falaram: desde a semana passada, a gente já estava tendo problema de crédito com contrapartes, porque você sabe que balcão é contraparte, e o Credit Suisse estava sendo aniquilado por isso, e já estamos vendo problema. Gente passou o final de semana em Nova York trocando boleta para tirar o Credit Suisse das contrapartes, ou seja, o Fed se antecipou o que ele sabia que ia acontecer, porque já sabiam por trás que o Credit ia ter problema no balanço, como ele anunciou na terça-feira, e deu pânico. O Fed ele só se antecipou porque ele sabia do problema do oba-oba aqui. E teve que salvar o oba-oba, mas não tem que passar a mão na cabeça. Pelo menos dessa vez essa turma lacradora vai pagar, porque eles quebraram e ainda vão ter que responder judicialmente. Os clientes ficaram garantidos. Então a história ela foi invertida. O Fed se antecipou porque sabia que o Credit Suisse ia abrir o bico. Foi só isso que fez. Banco quebrar é uma coisa diferente como foi 2008. Quem está quebrando hoje é banco que não tem pessoas capacitadas para gerir o negócio. Você está confundindo. A nossa discussão aqui é banco quebrar ou não, com cliente ser salvo ou não. Imagina se o JP Morgan quebra e todo mundo recebe só 250 mil. O JP Morgan não quebra, simples assim. É bem administrado. Não sei, é impossível saber se vai quebrar ou não. Não tem como, eu não ponho mão no fogo por nenhuma instituição financeira. Nenhuma, não. Literalmente nenhuma. É outro ponto, Cabral. Se você pegar todos os dados que a gente tem disponíveis dos bancos americanos, que tem, vamos só deixar claro, o banco, você tem 2 livros no banco. O livro que você põe para se negociar, títulos que eu vou negociar, e o livro que eu vou levar ao vencimento. O Silicon Valley Bank, ele praticamente, por ser um banco focado num nicho, que a hora que as coisas começam a apertar, ele não tem como desovar o dinheiro dele,
ele começou a comprar títulos de mortgage-backed securities, inclusive, a juros zero, a juros 1,5. Os juros começam a subir, ele não fez nada. Vê se o JP Morgan tem esse problema, vê se o Citibank tem esse problema, vê se algum outro banco médio tem um problema que ele tinha. O que era? A marcação a mercado dele levava o book dele a negativo. Você pega a foto dos outros bancos, nenhum banco vai para o negativo. O que está mais exposto é o Bank of America, que vai tomar 113 bilhões de dólares de marcação a mercado. Mesmo assim, ele não fica insolvente. Então é diferente. Eu entendo o seu ponto do banco quebrar. Agora, desculpa, juros está subindo já há quase um ano. Você tem que saber se mexer, você tem que saber gerenciar. Pega as pessoas que geriam o Silicon Valley Bank e vê se tinha um capacitado lá. Não tinha. Essa é a diferença. O James Dimon está rindo de orelha a orelha, porque ele não tem problema. Ele está, inclusive, recebendo dinheiro. E o JP Morgan paga 0,05 nos depósitos. Tem banco pagando 3,5, 4. E o dinheiro está indo para o JP Morgan, que não paga juros. Então, assim, tem que separar as coisas. O que aconteceu a semana passada com esses 3 bancos aqui nos Estados Unidos que eram bancos muito nichados, num nicho muito complicado e que é o primeiro que sofre muito. Agora, se você sabe gerir o seu book direito, você não fica exposto desse jeito, que a marcação a mercado te leva para o negativo. Eu não entendo de Basileia nos Estados Unidos para poder confirmar ou não rebater a tua resposta. No Brasil, eu afirmo que a nossa Basileia não deixa banco grande quebrar. Nos Estados Unidos, eu não sei te dizer. É mais difícil. Aqui, o Reserve Requirements é 10%. O problema, o que acontece aqui, é que quando você aloca seus títulos para hold to maturity, você não precisa fazer a marcação a mercado. E foi o grande erro do Silicon Valley Bank. Ele ficou atado com um monte de título que ele não precisava marcar a mercado, só que ele sofreu um ataque. Porque quando veio lá o cliente pegar os 21 bilhões que ele foi obrigado a vender título e o mercado farejou que ele estava com problema, o que aconteceu logo em seguida? Peter Thiel, que é um dos maiores investidores anjos, ligou para todo mundo e falou, os caras estão com problema, saca a grana. Eles tiveram em 24 horas uma demanda para 50 bi de saque. E eles não tinham isso em caixa. Foram ter que fazer marcação a mercado, eles foram para o negativo. Eles tinham 80 bi de títulos a 1,5, que na marcação a mercado está quase 6. Não fechava a conta. Por isso que tiveram interferência. Agora, se você pega quem era dos bancos, você vai entender que não tinha... Tinha até um ex-Lima, que era o CFO da Lima, que era o CEO desse banco. Sim, a gestão estava errada. Isso que a gente tem que separar. O problema do Banco Central no mundo inteiro hoje, tirando o Brasil por enquanto, é a inflação. Aqui nos Estados Unidos ela está fora de controle, na Europa ela está fora de controle. A Europa, a Lagarde hoje, ela foi perfeita no discurso dela. Eu fiquei impressionado porque a postura dela foi perfeita, não tenho o que falar. Vou continuar subindo, vou ficar data dependente, mas assim, as condições se mantendo, eu acho que vão se manter, ela falou, eu vou continuar no meu plano, queira ou que não queira, a população morre com a inflação. O banco que se vire. E tem liquidez para salvar banco se precisar. Aqui nos Estados Unidos o Fed tem 2 trilhões de dólares esperando. Salva o banco, salva o depósito, salva os clientes. Os irresponsáveis vão arcar e vão ser presos. Tem que ser assim. Ô, Fábio, você falou aí da questão da marcação ao mercado, né, explicando exatamente o que aconteceu com o Silicon Valley Bank, mas você acredita que outros bancos, né, parece que eles ali, concordo com você quando você fala em relação a essa questão de gestão, parece que nunca ouviram falar, né, exatamente ali de como funcionaria, mas será que outros bancos também menores não podem terem cometido também esse mesmo erro e acabar trazendo aí uma questão mais sistêmica mesmo, né? A gente sabe que tem muitos bancos menores aí nos Estados Unidos, apesar do Fed ter esse caixa, daria para socorrer todos ali se vier Sim. a ter uma situação mais catastrófica ali, de repente? O Ray Dalio disse que essa é uma situação bem difícil, ele é bem pessimista, né? Ele acredita que é só uma pontinha de um grande iceberg. O Ray Dalio, ele é um excelente cara, ele fez muito pela indústria, mas ele insiste em várias coisas que ele tem errado muito ultimamente. Infelizmente, relógio quebrado acerta 2 vezes no dia também. Ele está insistindo nessa faz 3 anos. Ele falou um monte da Europa, se posicionou para isso, zerou a Europa e continuou com o discurso.
Falou da China, até agora não aconteceu. Tem falado dos Estados Unidos há 5 anos. Faz 5 anos que ele fala dos Estados Unidos. Ele teve um problema pessoal muito grave, e aí eu não consigo imaginar, você é mãe, o Cabral é pai, ele perdeu o filho num acidente de carro há poucos anos atrás, o filho era o braço direito dele. Eu não consigo imaginar como eu sobreviveria se eu tiver que enterrar um filho meu, entendeu? Ele é um cara que fez muito por tudo, mas ele vem insistindo nessas coisas faz muito tempo e, assim, com todo respeito, não aconteceu nada até agora. Então, não vejo esse problema. Eu peguei um monte de relatório, Morgan Stanley soltou relatório, eu mandei para o Cabral relatório, a gente já conversou sobre isso. O sistema tem liquidez para tal. A gente não tem nenhum banco alavancado. Tem muito banco aqui que está com esse problema da marcação ao mercado em títulos que ele não precisa mexer, que são o que a gente fala, os hold to maturities. Os Available for Sales, que são os 2 livros, o AFS, né, Available for Sale, e o Hold to Maturity, o HTM. São segregados. E o Fed garantiu. Esse problema, Paula, ele morre domingo, quando o Fed vem e fala, ninguém vai quebrar. Tanto que a brincadeira que rola aqui nos Estados Unidos, o meme, né, não é brincadeira, é que eles mostram a história do FGC americano. Lá atrás começou com $5 mil, foi crescendo, estava em 250 e agora eles fizeram o sinal do infinito. Porque o Banco Central falou, eu vou dar liquidez para todo mundo que precisar. O sistema não vai quebrar. Isso já traz uma segurança. Você pega o próximo banco mais fragilizado, que é o First Republic, que tem sofrido, caiu 40%, depois subiu 30%, hoje está caindo de novo. Já tem comprador, já tem gente atrás e tem o Fed falando, ele não vai quebrar. O mercado está subindo. O índice de bancos está subindo. Então, assim, as coisas elas vão, depois que a confiança volta, elas vão entrando no prumo. O grande problema agora, que é o foco que a gente tem que ter, e a gente como brasileiro sabe muito bem disso, é a bendita da inflação. Isso é um problema muito maior do que o sistema financeiro precisar de ajuda do Banco Central. Porque a gente está com um problema de inflação agudo aqui nos Estados Unidos, as coisas estão piorando e o pior, como o Cabral já ilustrou algumas vezes aí nas nossas conversas, e ele fala sempre no 710, a gente já viu isso no Brasil. Uma vez que a inflação ela se alastra e se segura, ela não fica fácil de derrubar ela. E os Estados Unidos precisam levar essa inflação para a meta o quanto antes. O número dessa semana de terça-feira do CPI, ele deixou bem claro que a inflação só vai ceder se serviços arrefecer. E a única maneira que você tem de arrefecer o setor de serviços é apertando as condições financeiras. Como você faz isso? Tirando o dinheiro da economia. Por um lado, você tem pleno emprego. Por outro, você tem salários marginalmente acompanhando um pouco abaixo da inflação, mas ainda tendo poder de compra. Você não desaquece. Você precisa mexer nisso. É duro, é triste, mas fazendo uma analogia rápida, é muito melhor arrancar o band-aid de uma vez, limpar a ferida e seguir a vida, do que ficar remendando. Daqui a pouco tem que amputar a perna. Um corte no joelho vai virar uma amputação, e não dá. O americano não sabe lidar com isso, e Paulo, Cabral tem os números, ele sabe. Os caras estão se endividando a 15, 16, 18% em rotativo de cartão. Então, assim, isso é muito ruim, muito ruim. É bem pior do que ter que socorrer um banco. Uma pergunta, PPI aí vira CPI? Porque aqui GPM não vira IPCA há muitos anos. Não, ele não vira, ele viraria CPI se o problema fosse em bens duráveis. Como o problema da inflação aqui não é bens duráveis, é serviços, ele ajuda a manter bens duráveis deflacionário, mas ele não repassa de maneira que ajude o CPI a refletir uma melhora, porque o problema está em serviços. Você que gosta de dados, pega o report do CPI, você vai ver que a parte aguda é serviços, é carros usados, são coisas que demandam labor, hotel, comida. Hotel. Ontem, eu vou te mandar esse quadro depois no chat. O presidente da Delta falou, tivemos o melhor começo de março da história por demanda de passagens, tanto de viagens de demanda reprimida, como de novos pacotes sendo vendidos. Eles já fizeram a meta de março no dia 15. E ele falou, nunca a gente teve um mês tão forte
O que é isso? É serviços na veia. Precisa arrefecer. E tá caro para voar. Eu fui com a minha esposa, que ela foi competir em Ohio, um voo Miami-Ohio tá quase um voo São Paulo-Miami. Tá caro para voar. E o pessoal tá voando. Eu tenho que, na verdade, tinha um casamento em Trancoso em maio, junho, que eu desisti. Nós Porque 4, 9 conto de passagem. Exatamente. 9 conto de passagem, 4 pessoas de sexta para segunda. Ou sexta para domingo, coisa assim. Vou dar um dado de novo, e quinta-feira que vem, quando a gente se falar, eu vou estar lá. Semana que vem é Spring Break em Miami. Aqui na Flórida eles vão fazendo o Spring Break quebrado. Então, região sul é a semana que vem o Spring Break. A gente vai voltar para Orlando, ficar no mesmo lugar que a gente ficou no Ano Novo. A minha cunhada do Brasil está passando uma temporada com a gente. A minha esposa falou, vamos aproveitar que ela está aqui, vamos no parque da Disney, no parque aquático. Não tem ingresso disponível. Esse problema estava em janeiro, quando eu estava lá, e a semana que vem no Spring Break, de novo, não tem ingresso disponível. A Disney está lotada, desde janeiro. Como que você arrefece essa demanda? E serviços não vão cair enquanto isso estiver assim. E o chinês ainda voltou? Não. O que tem muito aqui é russo, argentino e brasileiro. Boa. Ô, Fábio, segura aí um minutinho só, que eu vou atualizar o mercado aqui com a Débora. Volto com você em instantes, mas deixa eu só atualizar aqui com a Débora. Vamos lá, Débora. Olha só, Paula, Nasdaq, a Bolsa da Tecnologia lá nos Estados Unidos, tentou até testar positivo, mas volta agora ao 0 a 0. Dow Jones cai 0,57, S&P 500 está caindo 0,27. Assim, reduziram levemente aí essas quedas Dow Jones e S&P 500. Aqui no Brasil, o dólar futuro passou a subir mais, 0,21, cotado a 5,31, alto agora, né, do dólar futuro. Já no índice futuro do Ibovespa, que a gente tinha alta, a gente está vendo uma virada agora. O índice futuro cai 0,19, mas ainda mantendo no futuro os 103 mil pontos. E o Ibovespa, que tinha devolvido todos os ganhos, volta agora a subir um pouco, 0,05, 102.726 pontos. A gente segue nessa instabilidade, sem uma direção, né, muito bem definida aqui no Ibovespa, enquanto na Europa a gente engatou mesmo uma alta forte. DAX sobe 0,50, FTSE está subindo 0,19, CAC na França sobe 0,94%. Ou seja, a postura aí da Lagarde agradou não só o Fábio, mas como também, né, o mercado europeu, que gostou então dessa postura da Lagarde e vai engatando essa alta forte por lá. Aqui no Brasil a gente segue nessa indefinição, lembrando que a gente também não tem, né, apoio de commodities. Hoje o petróleo Brent agora cai quase 2%, a $72 o barril, né, do petróleo. O minério de ferro também caindo forte, então a gente tem aqui, ó, se trazer o monitor de mercado no volume negociado, olha só, o setor de commodities com Vale e Petrobras em queda e também os bancões caindo bem aqui no Brasil, que a gente sabe que também tem sido reflexo de todas essas incertezas aí no setor financeiro no mundo, viu, Paula? Já até ia trazer esse gancho aqui para o Fábio. Débora também lendo meus pensamentos aqui. Fábio, não foi só você não, o mercado parece que gostou bem aí da postura de Christine Lagarde, né? Primeiro a economia, depois o crédito aí como um todo, né? Passa confiança, né? Passa exatamente o que a gente morre de medo que aconteça aqui e aí no Brasil, que o político faça mais preço do que o que realmente importa, que é a função do Banco Central. O que as pessoas não entendem e levam isso para um lado politizado que não pode, o Banco Central é uma autoridade que ela tem uma missão e ela é obrigada a cumprir, doa quem doer. Porque a dor de não cumprir a tarefa do Banco Central, ela se esparrama na sociedade, justamente pegando quem? A camada mais carente, a camada mais vulnerável. A inflação não mata o rico, a inflação mata o pobre. Porque o auxílio que o governo dá começa a valer cada vez menos. Ele não consegue suprir a demanda que o cara tem do básico. A gente está vendo estatísticas aqui nos Estados Unidos que a família de $100 mil ano de salário, que para a média é um salário alto aqui nos Estados Unidos, já vive mês a mês contra-cheque a contra-cheque. Então, isso é um perigo. Vai começando a faltar coisa, as pessoas vão começando a se endividar no momento que a gente não tem certeza aqui nos Estados Unidos que a gente não vai ter uma recessão mais para frente. Ainda é uma nuvem negra. Então, imagina um cenário onde o Fed é leniente,
ele não aumenta mais os juros, a inflação vai continuar persistentemente alta, porque ela está em 6, a meta é 2, e lá na frente vem uma recessão, você está desempregado, endividado, a inflação ainda está lá, é o pior dos cenários. Por isso que a gente insiste, tem que resolver isso logo. Quem tem dívida, e o Fed tem uma dívida com a sociedade por causa da inflação, tem que contar para dar tudo certo. E a única coisa que está dando certo para o Fed até agora é o petróleo, que ajuda muito esse petróleo abaixo de $70. Agora, serviços está muito, muito, muito aquecido. Os números, o Cabral adora olhar número, ele pode falar muito melhor do que eu quando ele olhar os números. Os números estão persistentemente altos o tempo inteiro, não arrefece. Pô, o desemprego no CDE é 4,4%. Esse é pleno emprego, não existe dúvida disso. Isso é pleno emprego. Exato. E, Mesmo pra como piorar, vocês viram essa semana. Não, vocês viram essa semana, a Meta vai demitir mais 10 mil pessoas. Anunciou E vai segunda-feira. fechar 5 mil postos. Vai demitir 10 mil, demitiu 11, demitiu 10 e fechou 5 mil postos que estavam desocupados ainda. E a França, para mim, a bola da vez agora vai ser discussão na França. Tanto é que o BNP está sofrendo e etc. Tá tendo uma convulsão social pesada dentro da França hoje. E essa convulsão social... Macron, eu estava até lendo... Você viu o que o Macron falou agora? Não. Que se não aprovarem a reforma dele, ele vai dissolver o parlamento. Pô, a aposentadoria passar para 64 anos, eles estão desesperados, porque eles se aposentam aos 60. Convulsão social do coração com uma guerra na França. É tudo que a Europa quer. E o grande problema disso, vamos lembrar, né? Isso foi a política, infelizmente, errada, mas que na hora não tinha muito o que fazer. A Europa, principalmente a França, demorou demais do Covid. E agora veio o preço. A conta na França chegou e o francês está na rua. As imagens são horrorosas que a gente tem visto. Agora, o que eu quero entender é dissolver o Congresso? Você quer passar coisa na força? Não tem uma margem de negociação? Não tinha visto isso não, isso é tenso demais, mano. Eu tô lendo aqui agora no Wall Street Journal, uma matéria foi publicada há poucos minutos falando que o governo, então, de Macron invocou uma disposição especial da Constituição da França para contornar o parlamento e aumentar a idade da aposentadoria do país, um ato aí de desafio que aumenta o impasse do líder com manifestantes em ruas, legisladores da oposição. O uso do artigo 49 da Constituição francesa permite que o governo, né, Macron aí, promulgue uma revisão controversa do sistema previdenciário da França, depois de lutar para reunir votos suficientes no parlamento. A manobra tem um alto preço político. Manifestantes de rua, partidos de oposição que pintaram aí Macron como autoritário, agora tem mais munição para mobilizar as massas. Uma matéria que está sendo ainda atualizada, né? Tá até aqui uma atualização a ser seguida à medida que as notícias vão surgindo. Está agora no Wall Street Journal. A medida deveria passar, mas de forma democrática. De forma democrática. Porque, 60 anos para se aposentar, a previsão de vida dos caras é 90 anos, mano. É loucura. Eu concordo. Mas deveria de forma democrática. Eu estava um pouco antes de eu entrar no ar, tinha saído, ele estava reunido com a primeira-ministra da França, né, a Elisabeth Borne, e ele falou que se precisar ele vai invocar o artigo 49.3 e dissolver o Congresso e vai canetar isso daí. Agora, isso mostra uma dissonância entre o Congresso e o presidente de uma coisa que é boa para o país. Então sempre existe alguma coisa por baixo disso tudo que está mal contada. E isso vai emergir na hora que a coisa estoura. Ontem eu vi uns vídeos da França, tá parecendo uma cidade abandonada, o pessoal na Champs-Élysées dormindo na rua, protestando, polícia agredindo todo mundo. Tem que se chegar numa solução. Essas coisas mostram uma coisa que eu bato há muito tempo. Infelizmente, o mundo está sendo governado por uma cambada de incompetente com ideologias erradas. E essa conta chegou. E a gente tem que resolver isso logo. Aqui nos Estados Unidos, graças a Deus, tem eleição ano que vem. E eu não estou falando entre democratas e republicanos. Eu estou falando entre velhos com ideias totalmente antiquadas e uma juventude que quer assumir o lado político, que vem mais preparado para mudar esse enredo chato, essa agenda chata,
que esses caras, Macron, Trudeau no Canadá, o Biden aqui, o Biden não, o Obama implementou, que é esse oba-oba, que tudo se pode, que não precisa fazer nada. Isso não existe. Desde que o mundo se dá por mundo, você tem que respeitar as regras, trabalhar duro, cumprir o seu e seguir sua vida. Isso não sei o que aconteceu no meio do caminho, que mudou. Hoje em dia, não. Eu tenho que fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser e o resto que aceite. Não pode ser assim. Vem cá, e aí, quem leva esse candidato, Trump ou o cara da Flórida? Essa briga vai ser boa. Eu acho que tudo vai depender da economia aqui nos Estados Unidos, porque o DeSantis tem feito muitas coisas boas aqui na Flórida, mas ele não é tão conhecido. E o Trump tem surfado a incompetência do Biden em coisas que trazem o americano para perto. Só que o Trump, a gente sabe que vai ser mais um senhor de idade que vai causar muito, vai separar o mundo, e o mundo não precisa mais de separar, a gente precisa se aglutinar, precisa voltar a se unir. Eu torço para o DeSantis conseguir concorrer, como eu torço do lado dos democratas, para uma massa de jovens democratas, até os independentes, como Tulsi Gabbard, que saiu dos democratas há pouco tempo, que concorram, que tragam ideias novas. A gente precisa de juventude no poder. A velharada perdeu o timing já. E quem deve ser, o que a imprensa local diz? Biden não deve vir, deve ser a menina, vice, como candidato? O que é forte aí? Então, esse que é o problema. A gente não tem ainda uma visão muito clara dos democratas, porque está tudo muito concentrado na ala um pouco mais radical, e a ala radical fala Biden e não tem mais nenhum nome. Tanto que a Tulsi Gabbard, que seria uma candidata viável para vir como um sangue novo dos democratas, inclusive saiu do partido e hoje ela está livre, ela tá solta, né? Ela não tem partido, ela está vendo o que vai fazer. Até cogitavam ela ser vice do DeSantis, e aí uma chapa forte, porque ela é muito conhecida na costa oeste. DeSantis forte na Flórida, teria mais musculatura, mas por enquanto não tem nada definido. O problema todo só vai começar no meio para o final do ano, que é quando começam as primárias dos partidos. Aí os candidatos todos vão dar as caras. Esse ano ainda? Esse ano ainda, porque a eleição é no final do ano que vem. Então esse ano tem que começar já as primárias para definir quem vão ser os candidatos, para no começo do ano que vem realmente já começarem os candidatos e as campanhas para a eleição de outubro. Outubro, novembro, né? Eu nunca sei direito se aqui é outubro ou novembro. Acho que aí é aniversário da minha mãe, acho que é 8 de novembro que eu tenho em mente. Pode ser. E meu aniversário do meu pai é Brasil, 3 de outubro. Por volta, né? Pode ir para frente ou para trás um pouco. Certo. Ó, por curiosidade, deixa eu entrar na conversa aí. Pode concluir, Fábio. Não, pode falar, Paula, desculpa. Não, é que quando o Fabral perguntou da viagem, se os chineses voltaram, né? Por curiosidade, estava aqui no site da CNBC, tem uma matéria aqui falando sobre a volta, né? Uma análise ali da volta gradual das viagens da China. Só para contextualizar, chineses fizeram quase 170 milhões de viagens ao exterior em 2019, antes da pandemia, né? De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas da China. E agora há uma previsão, então, né, que essas viagens exteriores, ao exterior pela China, recuperem cerca de 2/3 desta máxima que foi alcançada em 2019. Então, 110 milhões de passagens ali de fronteira da China, de acordo com os dados. No entanto, o grupo hoteleiro ali, né, estima que cerca de 3 em cada 4 viajantes chineses ainda vão permanecer no país, que seriam mais, então, viagens internas, então, e não viagens externas. Há aí uma previsão de que 70% a 80% desses viajantes vão permanecer internamente na China. Capacidade de voo ainda não está nos níveis de 2019 aqui, só para a gente complementar aquela curiosidade aqui do Alexandre Cabral, que agora há pouco fez a pergunta se está cheio de chinês por aí. Porque chinês e japa você vê em Orlando como se estivesse bebendo água, você não sabe quem é quem às vezes, né? Tem um ponto importante. Mas tem um ponto importante em relação a isso, Paula, que estatisticamente, até a Lagarde falou isso agora na coletiva de imprensa, quem se dá muito bem se o chinês começar a viajar é a própria Europa. Eles vão muito mais para a Europa
do que vir para os Estados Unidos. Então, até nesse ponto, para a Europa, é muito melhor o chinês começar a viajar de novo, que eles vão arrecadar muito com o turismo chinês. O chinês está igual o japonês era na década de 90. Eles chegam de excursão, fecham uma loja só para eles, raspam tudo, as lojas de luxo, e sai toda a chinesada feliz. Mas Lembra os japoneses foto. lá em 90? Tira menos foto. Japonês eles só querem, eles querem consumir. Só dava maquininha, né? Quando eu era criança, em todo lugar que você ia, tinha gente assim com É maquininha. louco isso, meu irmão. Verdade, É cultural, deve ser, Ó, sei entre lá. os países que eles mais gostam de viajar, aí, ó, eu adoro essa dinâmica. Veneza, Paris e Madrid, respondendo aí as questões aí do Fábio. País Muito ou mais... cidade? País não. Na Europa, dentro dos locais, falei errado, dos locais que eles mais gostam de visitar. Preferência aí deles. E vai ser interessante entender quando o chinês voltar a vir para os Estados Unidos, porque tem alguns lugares, principalmente em Nova York, que chinês está tendo problema ainda de... Isso que eu ia te não sei se perguntar. pode falar de racismo. Eu não sei se pode Isso que eu falar ia de racismo, perguntar. mas Tá tem... tendo ojeriza chinês nos Estados Unidos? Sim, Eu ia em perguntar alguns isso. lugares, não é? sim. Sim. Tipo, o cara A é gente chinês, é recebe mal de- visto do caramba. A gente recebe de vez em quando no notícias populares, né, o New York Post, não sei o quê, alguns eventos das pessoas indo para cima de chinês com raiva, né, de tudo que aconteceu. Então, não o chinês que já está aqui, eu acho que o chinês turista, porque daí o cara fala, pô, você ainda está trazendo mais coisa para cá, coisa do tipo. Mas a gente viu alguns casos desses no passado e vai ser interessante quando o chinês realmente voltar para cá para entender como vai ser o tratamento, porque louco tem em todo lugar, infelizmente. É, muito ruim, né? Para a imagem aí, exatamente, do país. Bom, gente, 11h47, Fábio, seu recado final para hoje. Posso mais uma? Pode, claro. O pessoal aqui no chat elogiando muito, viu, Fábio, por sinal. Xi Jinping deve encontrar com Biden aí. Rola, não rola? Vai encontrar Que ele com o Lula primeiro também, pediu né? Putin, aí vai ligar pro Zelensky e quer conversar com Biden. Então, a gente já teve aí uma conversa semana passada entre os ministros de defesa de China e Estados Unidos, depois que, na verdade foi segunda-feira, depois que a China conseguiu fazer a Arábia Saudita e o Irã se apertarem as mãos e começarem a conversar sobre próximos passos. Isso é muito importante para a gente acompanhar, porque, de certa forma, a China tem conseguido ganhar espaço em territórios americanos geopolíticos. Esse acordo Irã e Arábia, mediado pela China, foi um tiro no pé da política internacional americana. Tivemos o problema do drone essa semana, do russo que derrubou o drone americano, estão saindo... Isso está esquentando aqui. Dizem que a história do Xi Jinping com o Biden é para pôr panos quentes nisso e buscar um caminho em comum, porque essa história toda geopolítica, deixando a parte econômica de lado, continua cada vez mais tensa. Rússia, Estados Unidos, Taiwan, China, aí agora os submarinos nucleares para a Austrália, que os Estados Unidos e a Inglaterra vão ceder. Então, seria muito bom se eles conversassem e dessem uma acalmada na história, porque de tudo que estamos vivendo, não precisamos que uma guerra se acentue, que já está demais, né? Vamos tentar virar a página e voltar para o mundo normal. Eu espero que eles se atendam. Agora, o Biden, como eu venho falando, infelizmente escuta muito mais a ala radical do lado dele do que o pessoal mais acalmado. E a ala radical quer guerra, quer que, Estados Unidos tem que fazer o que for para ganhar soberania. Então vamos ver qual que ele vai seguir, entendeu? Muita Fechou. coisa pela frente. Fechou. Fábio, pessoal elogiando, gosto muito da opinião do Fábio, sempre muito bem objetivo, não fica de historinha. Pessoal sempre gostando aqui. Obrigada, sempre um prazer recebê-lo. Até semana Agora, que vem. só um dado. O ovo caiu 31% no PPI ontem. Não, que a gente falou um tempo de ovo no 710 outro dia. Não, e ele falou aqui outro dia, né, do preço do ovo caro, que ele come muito ovo. Eu falei, compra uma A galinha. gente falou isso essa semana, sei lá, segunda ou terça, lá no 710. Aí você pegou Ó, ali caiu. ontem e ficou, né? Só vou olhar. Tanto a é que tabela. hoje eu chamei ele no 710. Ele não Pra tava. Eu falei, comentar do Fábio, ovo? quando eu tava começando a falar do PPI, eu falei, Fábio tá aí? Pra ver, ó, o ovo caiu 31%. Não, Aí, graças a Deus, a gente poder aumentar consome, o estoque.
A gente consome muito ovo aqui em casa e vou te falar, ele foi de 7 para 14 quase, é uma porrada, para uma dúzia de ovos fica caro. Eu quero agradecer o espaço como sempre e inclusive no começo não deu, mas parabenizá-los pelo crescimento, muito feliz que vocês vão agora alcançar mais pessoas, porque o trabalho que vocês fazem é sensacional, entendeu? Tem que educar cada vez mais gente com um viés, sem viés, né, na verdade, que o resto da imprensa tá difícil. E agradecer o espaço que vocês me dão. Eu sei que tem uma galera no chat que fica falando que ele não mora no Brasil. Não muda nada, meu amigo. Eu não moro no Brasil, mas eu quero o bem do Brasil, entendeu? Para poder, um dia, quem sabe, o meu filho pode querer voltar para o Brasil. Eu não sei. A gente saiu porque o bem não estava aí, não estava funcionando porque a gente queria. Então, vamos fazer um país melhor. Paula, Cabral, Débora, obrigado por tudo. Parabéns. Desejo muito sucesso para a BMC, que ocupe o espaço que merece ocupar, porque o Brasil precisa de um bom jornalismo isento e cumprindo o papel do jornalista, que é informar. Obrigada, e a gente não faz nada sozinho, né? É uma grande equipe, vocês que participam aqui sempre na nossa programação contribuem, né? Ajudam aí exatamente a trazer essas opiniões para os nossos telespectadores. A gente agradece sempre aqui, de portas abertas para você. Obrigada. Boa Água semana, Santa pessoal. mandou um Obrigado. abraço.